Olá, alunos de Ciência Política, meu nome é Bárbara, sou professora do departamento e vim aqui nesse vídeo hoje dar algumas dicas de estudos, de organização de estudos ou de acesso a informações durante esse período de pandemia. A professora Olivia, num vídeo anterior, deu ótimas dicas excelentes de sites e de cursos. Então, o meu vídeo é mais em como organizar nesse período uma rotina de estudos. Lembrando que a ideia não é enlouquecer com a perspectiva da produtividade desenfreada, porque é importante também manter a saúde mental, né? Então, o que a gente vem fazer aqui, no meu caso, é incentivar vocês a continuarem seus estudos, a fazerem pesquisas durante esse período. Existem vários sites e várias fontes que vocês podem utilizar para fazer pesquisas. Algumas mais ligadas à nossa grande área de ciências humanas e de ciências sociais, e em que vocês podem ter contato com os pesquisadores nacionais, com o que tem sido feito nacionalmente. E outros mais no campo de fazer pesquisa bibliográfica. Então, a primeira coisa, por exemplo, a gente tem algumas páginas, alguns sites que são bastante importantes para quem faz ciência política e para quem faz ciências sociais, né? Que é, por exemplo, visitar o site do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Lá vocês vão ver vários pesquisadores da área das ciências humanas, da ciência política. Lá tem um conjunto de informações bastante interessantes sobre pesquisas que estão sendo feitas no Brasil. Existe um curso que está sendo promovido pelo SEBRAP nesse período agora de pandemia, com professores fazendo análise política, que é bastante interessante, dá para assistir. Tem uma biblioteca do próprio SEBRAP, com as produções do SEBRAP, com análises, artigos, isso é muito interessante, né? É uma fonte de informação bastante significativa. Para além disso, a gente tem o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, que lança sempre pesquisas bastante interessantes para quem faz ciência política e para quem faz ciências sociais. Então, vocês podem acessar os boletins, os informativos, por exemplo, o Atlas da Violência de 2020. Tudo isso são fontes de pesquisa bastante interessantes, né? E além disso, a gente tem o IESP, que é o Instituto de Estudos Sociais e Políticos, que está sediado atualmente na UERJ. E lá também você vai encontrar um conjunto bastante variado de pesquisas, de análises, que podem te ajudar aí, por exemplo, a descobrir um tema que seja um tema de grande interesse para você, né? Acho que é possível usar nesse período agora de pandemia também um momento para descobrir quais são seus temas de grande interesse dentro da ciência política. E para isso é preciso conhecer o que está sendo pesquisado na ciência política nacional, né, o que está sendo produzido pelos professores e assim por diante. Então, esses sites são bastante interessantes. Para além disso, principalmente para quem está na metade do curso ou no fim do curso, né, em que a gente tem a elaboração do trabalho de conclusão de curso, TCC, é um momento importante para fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o seu tema ou para ir pesquisando temas que te interessem até você encontrar um tema de pesquisa. E para isso tem uma fonte que eu acho bastante interessante, que é a BIB, que é a Revista Brasileira de Informações Bibliográficas em Ciências Sociais. Ela está no site da Unpox. Essa BIB, o que ela é? Que revista é essa? É uma revista que, em geral, produz grandes apanhados, aquilo que a gente chama de estado da arte, de diversos temas das ciências sociais. A gente tem, inclusive, acho que um artigo da professora Olivia numa BIB, um artigo do professor Vitor também, que fazem grandes balanços sobre temas das ciências sociais em geral. Nesses balanços, então, tem aquilo que a gente chama do estado da arte, né, que é apresentar a bibliografia no sentido, né, dos grandes aportes teóricos, dos pesquisadores mais reconhecidos, das análises mais consolidadas sobre um determinado tema. E por que isso é importante? Para quem está pensando num projeto de pesquisa, ou para quem está pensando num TCC, ou para quem quer iniciar no campo da pesquisa. É conhecer, né, quem são os pesquisadores daquele tema que mexe com você. Então, a BIB ela é um bom início de caminho de pesquisa, né?
Outra dica importante é, após ler, por exemplo, um artigo ou a BIB ou outro artigo que você encontre, é muito importante você olhar a bibliografia desse artigo, desse texto que você está lendo, porque nessa bibliografia tem outras fontes também muito importantes. É assim que a gente começa a fazer pesquisa bibliográfica, é assim que a gente vai levantando bibliografia, e é importante que os alunos saibam fazer isso sem necessariamente ficar recorrendo aos professores. Os professores, claro, estão aqui para ajudar, estão aqui para orientar, né, aqueles que estão orientando o TCC, mas é importante que o aluno tenha autonomia também nesse sentido, né? Então, você, ao ler, por exemplo, uma BIB que faz um estado da arte de um determinado tema, vamos pensar movimentos sociais ou feminismo, você vai na bibliografia e olha as referências. A partir daquelas referências, você escolhe, né, enfim, aquilo que te chama mais atenção, aquilo que foi mais referenciado no texto, e vai atrás desses textos, vai lendo esses textos e assim sucessivamente. Assim você vai construindo uma bibliografia própria para você sobre o seu tema, né? E tendo contato com as pessoas, com as referências mais importantes daquela área. Para terminar, eu queria dizer também para os alunos que estão no período de fazer TCC, estão no final do curso, nesse período agora de pandemia, procurem seus orientadores, né, pelos meios possíveis, como o e-mail institucional, ou para quem tem mais proximidade com o seu professor, até o WhatsApp, para conversar sobre a possibilidade de continuar a pesquisa e lendo outros textos, produzindo o texto, a fim de que quando a gente voltar, uma parte do trabalho esteja feita, né? Então, principalmente para quem está no final do curso, eu acho importante usar esse momento para dar um fôlego maior para o trabalho de conclusão de curso. Para quem está iniciando ou na metade do curso, importante é conhecer, então, através desses sites, através dessas plataformas, conhecer o que está sendo debatido, conhecer os professores da área das ciências humanas em geral e da ciência política, e ir tentando encontrar quais são os seus temas de maior interesse dentro do curso, né? Conhecer um pouco mais a fundo o curso. Além disso, é importante utilizar, é possível utilizar, né? Importante não, mas é possível utilizar esse período para exercer a escrita. Então, procurem fazer, por exemplo, fichamentos de textos que vocês achem super importantes, ou fichamentos de textos que vocês já tiveram iniciado nos cursos antes, né, do isolamento, e que vocês têm disponíveis em casa, por exemplo. Produzir mapas mentais sobre os temas que são de interesse. Então, pegar um texto e depois de ler esse texto tentar produzir a partir de palavras um mapa sobre quais são os principais argumentos. Vamos tentar exercer nesse período a escrita, a sistematização, a interpretação de texto, que podem ser, né, ações, atividades que vão te ajudar bastante quando a gente retornar para as aulas aqui na universidade. E, para além disso, tentem conhecer os núcleos que existem na universidade de pesquisa dos professores do curso, né? Na página do SIGA, na página do curso no SIGA, existe lá a informação, por exemplo, dos núcleos que existem dentro do nosso curso, que são coordenados pelos professores, né? E as pesquisas desses professores. Acho que essas são as dicas que eu poderia dar. E a gente volta em outro momento com outras informações, com outras dicas ou outros debates, tá bom? Espero que todos estejam bem e com saúde, e até breve.